pessoal. Quero agradecer a equipe do Instituto Sul Catarinense de Filosofia Clínica, agradecer ao acolhimento dos colegas e da cidade de Forquilinha, cidadezinha simpática, não? Quero agradecer também a presença de cada um de vocês. Eu sei que há colegas aqui que vêm de muito longe, deixam famílias, deixam trabalho, deixam uma série de atividades. Colegas de Manaus, colegas do Piauí, colegas do Ceará, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença do meu irmão Bruno, que veio de Florianópolis, especialmente para o evento, minha irmã Lelei, e cada um de vocês que, de certa forma, são meus filhos. O professor Rosemiro pediu para que eu falasse sobre o que é a filosofia clínica, mas e pedi autorização dele para isso, para poder ir um pouquinho além. Praticamente todos vocês que estão aqui já sabem o que é filosofia clínica, como ela funciona, não é? Mas poucos sabem como ela foi construída, como foi edificada. A maioria chega nas escolas, nos centros de formação pelo país. Por exemplo, chegam no centro da professora Valdirene, lá em Teresina. E a professora Valdirene, que é filósofa clínica, mostra historicidade, estrutura do pensamento, os procedimentos clínicos. E alguns estudantes se perguntam, mas como isso foi feito? Não é? Qual foi o critério para que fosse colocado, por exemplo, lá no início da estrutura de pensamento, como o mundo parece? Qual é o motivo, a razão de ter se colocado um nome como submodos? Por que os exames das categorias antecedem a todo o resto? Então, a conferência de hoje tratará disso. Como foi construída a filosofia clínica, a fundamentação teórica e prática dela. Muitos colegas estão nesse momento nos acompanhando de casa, numa transmissão aberta. Alguns me perguntaram se poderiam gravar. Por favor, podem gravar, podem filmar, estejam à vontade, ok? E ao final, como foi colocado, nós faremos uma rodada de questões e considerações e perguntas. Da minha parte, eu quero iniciar mais uma vez agradecendo a vocês. Eu sei o quanto custa para cada um de vocês estar aqui, tempo, predisposição, e da minha parte, na medida do possível, eu quero que cada minuto valha a pena. Bem, há 25 anos o Brasil era um país muito diferente. Quem de vocês há 25 anos tinha por volta de 20, 30 anos de idade, provavelmente lembra muito bem como é que era este país. Era muito diferente, não é, pessoal? Lembram o que nós pensávamos há 25 anos de como seria o Brasil? Nós tínhamos os nossos grandes teóricos, Darcy Ribeiro. Lembram do Darcy Ribeiro? Um grande antropólogo. O próprio Fernando Henrique era outro grande teórico na época. Os nossos teóricos de ponta, como eles viam? Eles admitiam que nós estaríamos e seríamos o que somos hoje? A maioria não. A maioria não tinha essa visão. Era uma visão pessimista, vocês lembram? Lembram quando diziam que a nossa dívida externa não podia ser paga jamais? Que nós estávamos condenados a ser eternamente um país de terceiro mundo e todas aquelas visões apocalípticas?
O futuro não era bonito para o Brasil. Naquele contexto, o que era um filósofo? Aliás, a dignidade de um filósofo nesse país, que ainda hoje não é tão grande, naquela época era muito pior. Uma pessoa que faz medicina se diz médico, faz psicologia é psicólogo. Mas uma pessoa que fazia filosofia não era filósofo, era um professor de filosofia, era um estudante, um estudioso de filosofia. Como é que uma pessoa ia parar numa faculdade de filosofia? Lá em Porto Alegre, por exemplo, tinha a URGS e a PUC. Eram as duas grandes escolas, centros universitários. Depois a Unicinos, lá no Vale dos Sinos, dos jesuítas. Eram poucas as opções. Você tentava engenharia, direito, não passava. Segunda opção, filosofia, geografia, história. Geralmente tinha vaga sobrando. Quando você dizia para alguém que filosofia era a sua primeira opção, eles perguntavam: o que aconteceu? Está tudo bem? Ou então, você vai viver do quê? Você gosta de filosofia, mas você vai viver do quê? Bem, e naquele contexto, um filósofo, quando se formava e se transformava num professor de filosofia, ele tinha um horizonte bem curto e muito difícil. Vocês lembram disso? Como era? Era muito precário, nós não tínhamos a visão que temos hoje. Hoje, colocando em proporcionalidade, um professor daqueles, ele tem seu mestrado, ele tem seu carrinho 1.0, ele tem uma casa que ele está pagando a prestação. Não é assim que é hoje? Antes não era assim, não tinha como ser assim. O salário era muito pequeno, apertado, era muito difícil dar as aulas. Se você pedisse, naquela época, para um estudante, compre um livro de Verdade e Método de Gadamer, não dava, pesava no orçamento, pesava na mesa. E é para esse contingente de pessoas que a filosofia clínica surge. É para essas pessoas que ela é endereçada. Quando em Porto Alegre, eu retornei para o Brasil e cheguei a Porto Alegre, já tinha a filosofia clínica quase toda esquematizada, as linhas gerais dela, e quando eu fui abrir meu instituto, o meu avô, o avô Bernardo, ele me perguntou, ele disse: mas você é formado em filosofia? Não é melhor a gente falar com os advogados, com contadores, para ver direitinho isso? Então, naquela época, um contador muito velho, o seu Jacó, um daqueles judeuzinhos bem antigos, foi lá me visitar e disse: cadê o teu diploma de filósofo? Eu disse: eu não tenho. Ele disse: então tu vai fazer uma coisa chamada filosofia clínica e não tem diploma de filósofo? Sabe em quantos crimes você pode ser inscrito por isso? Desde falsidade ideológica, exercício ilegal e tudo mais, sabe quantos? Formação de quadrilhas, se tiver mais gente trabalhando com isso. Eu disse: tá bom, o senhor já me convenceu, o que eu tenho que fazer? Sabe onde essa conversa aconteceu? Lá onde hoje é o Instituto Pacter, em Porto Alegre, na Lucas de Oliveira. Nós dois sentados, o prédio recém-inaugurado, não tinha nada, só duas cadeiras que o pessoal da pintura esqueceu, nós dois olhando para o nada e conversando. Conversa muito difícil. Ele disse: volta para a faculdade, faz um curso e aí nós vamos conversar direitinho. Voltei para a faculdade, já velho, fiz o curso e no mesmo dia que eu terminei, abri o instituto. E aí meus próprios colegas e professores formaram as duas primeiras turmas de filosofia clínica. Existe uma pessoa aqui entre vocês que fazia parte daquela turma, que é a professora Margarida Nichelle Paulo, está ali, e que lembra como foi difícil, como foi penoso. Eles não entendiam direito o que era filosofia clínica. Eles saíram a Nichelle é mestre em Platão, a tese de mestrado dela é em Platão. Inclusive tem um livro, né, Nichelle?
E a Nichelle e outros colegas, alguns que eram professores da PUC, Fafink, eles tinham medo. Às vezes eu chegava no instituto e tinha um sentado chorando. Eu dizia: o que houve? Ligaram para cá e disseram que vão mandar a polícia e vai ser todo mundo preso. E eu disse: mas o que nós fizemos para ser preso? Aí eu ligava para o seu Jacó: seu Jacó, o senhor não disse que estava tudo certo, que agora a gente poderia trabalhar tranquilo, temos um alvará, temos isso, pagamos impostos? Ele disse: eu já estou indo para aí, eu quero ficar sentado enquanto você dá aula, eu quero ver quem é que vai prender quem. Nunca aconteceu nada. Mas volta e meia nós tínhamos problemas graves, problemas naturais do início de uma caminhada. E as perguntas eram muitas. Como seria? Um dia eu cheguei ao instituto, eles me informaram que nós teríamos que ter um código de ética. E se reuniram numa das salas dos fundos, muitas reuniões, a Nichelle participou, e um dia o código de ética estava pronto. E eles me informaram: ó, você vai ter que seguir também. E me mostraram o código de ética. Eu disse: tá bom, onde é que eu assino? O que eu... Não é? Senão não vai poder fazer o seu trabalho. Passado muito tempo, me perguntaram como tinha sido edificada a filosofia clínica. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Mas a história que eu vou contar para vocês não é uma história propriamente bonita. Não é uma história no qual vocês vão ver atos de heroísmos e coisas que saem bem e tudo mais. Não é assim. A história que eu vou contar para vocês é uma história de muito trabalho, uma história que tem muita renúncia, muita doação. E não sei se o final é feliz, se vocês vão ficar contentes, mas é importante isso, ok? É importante que vocês saibam como foi feito cada passo. E essa região onde nós estamos hoje é uma região para a qual eu devo muito. Até meus 10, 11 anos de idade, eu não nasci aqui, eu nasci em Porto Alegre. Mas até os 10, 11 anos de idade eu morei aqui. Depois nós fomos morar no Rio de Janeiro, então voltamos, mas aí eu ficava muito pouco tempo. Eu ficava viajando e logo em seguida fui para Porto Alegre. Mas devo muito a essa região. Bem, a história começa com os meus tios, meus pais. Toda a minha família é de médicos. Quem é aqui da região conhece o trabalho dos meus tios, do meu pai, aqui na cidade de Criciúma, logo ao lado, não é? E são daqueles médicos antigos que amam a profissão, dão a vida por ela, trabalham muito. Meu pai hoje tem 70 e tantos anos e trabalha muito, trabalha mais do que médicos novos ainda. Faz cirurgias, trabalha em Florianópolis, trabalha muito. E dentro desse contexto pragmático, desde muito pequeno, eu acompanhava cirurgias, ia com eles ao hospital. Aqui nesse hospital de Criciúma, São José, com 8, 9 anos de idade, eu já assistia a cirurgias. Não apenas dos meus tios, dos meus pais, o tio Boris, os Raskin, que estiveram aqui também, mas de outros médicos também. Gostava muito. E lá, às vezes, meu pai precisava, naquela época, quem conhece o Hospital São José, que é tão bonito, não é? Não tem uma parte da frente, onde tem uma escultura São José, sabem ali? Ali era a clínica dele. E ele atendia, às vezes, até 2 da manhã. Aliás, era muito raro ele chegar em casa antes das 11 da noite. Atendia todo mundo. E é um grande humanista. E meu pai, muitas vezes eu era o filho mais velho, eu ficava com ele até mais tarde. Às vezes ele precisava fazer um exame intrusivo, então ele dizia: meu filho, tu fica ali naquela salinha, na antessala, por favor. Depois tu pode entrar de novo. Então, ficava na antessala e ali eu via um outro drama. Um drama que a medicina dos homens convive também, claro, mas que ali fora é bem mais visível. Naquela época, atualizando, vocês vão visitar a Mida Modelo aqui.
em Criciúma, né? Eu não sei se é amanhã ou depois, né, Rosemílio, quando é? Domingo. É um passeio bonito, mas não recomendável para todos. Cada um sabe se é apropriado. E meu pai era cirurgião e operava muitos mineiros. Naquela época havia uma coisa chamada fogo duro, com uma pequena barrinha de ferro, você empurrava a banana de dinamite até o fundo do paredão e às vezes aquilo encontrava algum obstáculo no caminho, explodia e vinha tudo no rosto do trabalhador. Era uma época em que as medidas de segurança não eram como são hoje. Se hoje já é problemático, imagine naquela época. Às vezes nós veraneávamos lá no Morro dos Conventos e ele vinha de noite e passava às vezes até 6 da manhã restaurando o rosto de uma pessoa. Aliás, a pessoa chegava no hospital, não dava nem para lavar direito. Sangue misturado com pó de carvão, era um horror o que acontecia. E ele ficava horas, 8, 10 horas, trabalhando no rosto da pessoa para que ela tivesse 15, 20% de visão em um dos olhos. Quando o procedimento padrão era remover o globo ocular, botar uma prótese e o camarada vivia com aquilo. Criança, eu ficava do lado de fora e às vezes via o desespero que é a mulher de um trabalhador desse. Falando, meu filho, vai para casa, traz tais documentos para o teu pai, a roupa, porque ele vai ficar aqui, não sei, é uma outra dor. É uma dor de uma mãe que não sabe como é que a comida vai chegar na mesa, como é que vai ser o futuro agora. É muito diferente, não é? É um outro tipo de dor. Na minha concepção, ali é um dos pontos nos quais a filosofia clínica nascia. Como tratar esta outra dor que não é a dor do corpo, a dor física. Bem, muito tempo passou. Fiz muitos estudos, muitas coisas. E atendi muita gente. E aos poucos, uma coisa foi me chamando a atenção. Havia algo muito errado. Muito errado na maneira pela qual as questões da alma eram tratadas. Os métodos que havia até então, e aqui alguns colegas colocam isso quando tratam do assunto como uma crítica que eu faço à psicanálise e à psiquiatria. Não é uma crítica, é muito mais um agradecimento, um elogio do que uma crítica. Porque não fosse psicanálise, psiquiatria e várias psicologias, a filosofia clínica não teria havido. E se tivesse, teria repetido muitas das coisas que graças a estas escolas ela pôde aprender e seguir, como outras coisas que virão depois da filosofia clínica. Era uma época diferente, nós não tínhamos, por exemplo, o uso do lítio como temos hoje, nós não tínhamos os tratamentos humanísticos como temos hoje. Alguns médicos pelo mundo, como lá na Escócia, o trabalho de Lang, Ronald Lang, Dave Cooper, os trabalhos do Dr. Basaglia na Itália e outros médicos pelo mundo gritando por um humanismo, pedindo para que pessoas fossem finalmente tratadas como pessoas. Tudo isso era muito incipiente. E era uma época muito diferente da nossa. Se eu precisasse de um livro durante as minhas pesquisas, se eu tivesse dificuldade em analítica de linguagem e tudo, nem falo em tradução. Tradução não havia. Era uma bobagem. Eu ia muito a Curitiba e lá havia uma livraria do Chaim, e o Chaim, ele colocou uma faixa imensa, assim, várias vezes na frente da livraria dele, em frente à Universidade Federal do Paraná. Se você acha a cultura cara, experimente a ignorância. E era um dos poucos importadores que havia, o Chaim. Lá eu comprava obras, em São Paulo comprava obras, tinha que encomendar, às vezes levavam 3 meses para chegar, vinha pelo mar, de embarcação, livros. E eu tinha que fazer isso, que é tentar entender essas coisas à distância. Não é como hoje que você pega a internet e fala com um professor do outro lado do mundo.
Nós trabalhávamos com telefonia, ligações caíam, era caríssimo viajar para o exterior, tudo era muito complicado, era muito diferente do que é hoje. Imaginem nessas dificuldades todas, surgiu um jovem falando de uma coisa chamada filosofia clínica, que vai levar a filosofia acadêmica de 2.500 anos para hospitais, para consultórios. Imaginem se você seria bem aceito. Imaginem a solidão, imaginem as dificuldades e tudo mais. Se hoje é difícil, naquela época era um trabalho impressionante. Quando eu comecei a me afastar, e eu tenho até hoje um certificado guardado, numa das últimas atividades que eu participei em psiquiatria, foi na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, tenho até hoje lá, um simpósio sobre esquizofrenia, um curso de extensão. Foi ali, foi aquele dia que eu disse, realmente, eu não, daqui para frente o caminho é completamente outro agora. Havia médicos de vários países mostrando que havia de ponta no tratamento de esquizofrenia. Era uma época na qual o eletrochoque era uma coisa comum. Outro, até o nome, hoje até o nome mudou, não é? Hoje é politicamente correto você falar de terapia eletroconvulsiva. É a mesma coisa, entende? Só mudou o nome. Ou então um choque de insulina, que aparentemente é mais humano, é tremendamente agressivo. Os tratamentos eles foram polidos, em grande parte dos casos. A repressão social continua e é muito forte. Ela se revestiu com uma sutileza cruel. Hoje não é mais politicamente correto você chamar louco para ninguém. A própria Bíblia diz que não dirás raca para teu irmão. No entanto, há muitos problemas graves acontecendo, e vocês sabem disso. Vou dar um exemplo de como isso mudou e de como se tornou cruel. Obrigado, professor Rosimiro. Você tem um parente que é tido como pré-psicótico, que tem um desvio esquizoide pela medicina dos homens. Você tem seu filho pequenininho que nasceu, ele tem 1 ano. Então estão descendo a escada. Esse parente diz, deixa que eu levo o bebê, eu carrego no colo. Não, deixa que eu levo para você. Acham que isso é muito diferente de um eletrochoque? Isso é um eletrochoque na alma. Você está minando a dignidade desta pessoa. Está minando outras coisas de outras formas. Politicamente corretas. Bem, então eu sabia o que eu não queria mais, no que eu não acreditava, sabia que procedimentos eu não usaria. Para quem teve uma formação como eu tive, que é uma formação fortemente calcada em valores judaicos cristãos, não é muito difícil antever e olhar para a psicanálise, para a teoria freudiana, como um segmento do judaísmo. Os ícones estão todos lá. Né? No judaísmo, a mulher é sagrada. Você chega numa sinagoga, a mulher fica lá sentada, elas estão lá em cima. Os homens todos embaixo com o kippá, com o yarmulke na cabeça. No judaísmo, a mulher, o filho é designado judeu ou não pela mãe. O pai pode ser qualquer um, não interessa. É a mãe, se ela é israelita, o filho é israelita. Enfim, há muitos ícones de similitude entre o judaísmo, sua mitologia, que Freud depois vai derivar para a grega, e os símbolos que habitam a psicanálise. A tríade de Piana, a teoria do inconsciente, está lá. Então não era difícil compreender essas coisas e saber e poder argumentar com elas. Assim como não era com a psiquiatria, pela formação familiar médica. Mas saber o que você não quer não é exatamente saber para onde ir. Vocês já passaram por isso nas suas vidas, não passaram? Saber algo que você não quer mais para você, e aí pergunta, e o que você quer? E você diz, eu não sei, eu só sei o que eu não quero. O que eu quero, eu ainda estou em busca. É esse o ponto de partida da pesquisa. No início,
e eu tinha voltado há pouco tempo da Europa. Eu trouxe um gravador de rolo da Holanda, sabe aqueles Philips que tinham um microfone que você colocava assim apoiado? Isso hoje deve existir um museu, coisa assim. E eu entrevistava, sentava com a pessoa, conversava com a pessoa. Depois, vocês que já estão, a maioria que trabalha em filosofia clínica sabe o trabalho que é transcrever isso, não é? São horas, dias, semanas, meses. Eu pagava pessoas para fazerem isso, claro. Do contrário, minha pesquisa não tinha como, ficava inviabilizada. Eu teria que ficar transcrevendo dia e noite esse material. O que eu fazia com esse material? Qual era a maneira de me aproximar desse material e de estudar esse material? Bem, eu começava primeiro limpando todo o peso da análise anterior, ok? E procurava me aproximar do texto, do contexto histórico, do que estava acontecendo, o mais literal possível. As quantidades de vezes... Aqui em Criciúma, meus pais têm uma casa muito bonita, no outro lado da cidade de Criciúma, perto do morro que vai para a televisão. E lá minha mãe mandou fazer, na época, no fundo da garagem, uns armários imensos de madeira, que era onde eu colocava muito desse material guardado, de pesquisa. E tantas foram as vezes que eu tive que recomeçar do zero, que se eu tivesse que contar exatamente quantas, eu acho que eu não saberia. Porque algumas se perderam. Mas eu vou contar alguns dos grandes recomeços, dos tremendos fracassos, dos tombos em torno dessa pesquisa. Por exemplo, no início, quando a pessoa se colocava, imbuído de um humanismo, eu achava que eu tinha que estabelecer elementos de empatia com a pessoa. Então a pessoa me contava uma coisa, dizendo, está acontecendo isso na minha vida, tal. Eu dizia, e por que está acontecendo isso? Eu achava uma pergunta inocente. O que há de mais em você perguntar isso, não é? Por que está acontecendo isso? Não é? Aí, quando eu ia considerar a história da pessoa depois, eu notava que a maioria das pessoas que eu atendia, puxa, que interessante, como elas são cerebrais, como o preceito logicista está presente nessas pessoas. Não estava. Estava presente em mim. Quando você pergunta para uma pessoa por que tal coisa, você leva imediatamente a pessoa para causa e efeito, é óbvio. Se eu pergunto para uma pessoa o que você sente, eu levo para o sensorial. O que você intui, levou para a intuição. Depois, claro que nos seus dados já está, o cara é fortemente intuitivo, mas você agendou isso nele. Era apenas um dos recomeços que eu tive que fazer. O duro é você olhar para uma historicidade pronta, documentada e dizer, lixo, está contaminada, entrou vírus, vou ter que refazer. Algumas vezes dava para aproveitar partes, outras vezes estava tudo inviável. Notava também, né, nesse trabalho que uma grande parte de pessoas tinha um forte cunho social, familiar, afetivo, religioso. Eu dizia, bom, eu não perguntei nada, já aprendi que eu tenho que ouvir, não ficar perguntando, deixar a pessoa discorrer sobre as coisas. E aí eu dizia, mas então, será que eu estou contaminando a história de novo? Estava de novo. Porque às vezes a pessoa parava a história dela e dizia, doutor, eu me perdi, onde eu estava? Eu dizia, fale então da sua família. Poxa, se eu dizia isso, fale da sua família, agendei de novo, o cara ia para a família e depois ficava lá o vetor social familiar. Foram muitas cabeçadas até descobrir como dar prosseguimento à história de uma pessoa, sem com isso afetar irremediavelmente essa história. Então foi preciso ir lá na fenomenologia e depois na filosofia matemática para, via conversação, tentar encontrar caminhos. Aos poucos eu fui compreendendo que a pessoa se perdeu, dizia continue, prossiga. Mas havia desafios. Às vezes a pessoa dizia, prossegui de onde, se eu não lembro de onde eu parei? O senhor lembra, doutor? E agora? Aos poucos
eu notei que uma das maneiras de fazer essa continuidade era pegar o próprio termo que a pessoa usou. Então a pessoa dizia, ela tinha parado de falar que tinha ido lá a Morro da Fumaça, Nova Veneza. Eu digo, bom, você estava falando que tinha ido a Nova Veneza, prossiga dali. E aí a pessoa instantaneamente acessava de novo o registro iconográfico que ela tinha na IP dela e seguia por ali. Pronto, estava resolvido. Havia exceções. Por exemplo, pessoas que não suportam a literatura de espelho. Tem gente que, se você imitar o que a pessoa faz, ela se irrita, quer te bater. Então, tinha exceções. Tudo isso tinha que ser trabalhado. Mas não era só isso. Essa historicidade inicial que eu tinha dessas pessoas era muito pueril, ela era muito tênue para eu poder fazer qualquer aprofundamento. Como aprofundar a história de uma pessoa que num dia está bem, num dia está mal, num dia está mais ou menos? Como aprofundar de modo a ter os registros mais profundos, sem com isso torcer tudo de novo a história da pessoa? Pesquisei muitas questões filosóficas. Por exemplo, os estruturalistas me diziam, não tem jeito. Quando você se aproxima de algo, a tua própria aproximação mata o algo que você pesquisa. Era o dilema de Claude Lévi-Strauss lá na Amazônia, tratando dos índios, não é? Quando nas obras que ele escreveu, como Tristes Trópicos, ele coloca: a minha aproximação do índio já faz com que o índio fique diferente. Portanto, a minha pesquisa já se torna não a pesquisa do índio, mas a minha relação com o índio. Mas descobri que vários dos antropólogos e estruturalistas, linguistas como Saussure e outros, esqueceram um detalhe. Eles vinham de heranças hegelianas. Portanto, era natural que eles vissem o mundo por um prisma universalista, óbvio. O homem, e não o Joaquim na padaria, o Francisco na quitanda, eles não viam o homem. E aí estava a salvação. Mas esses poucos filósofos que trabalhavam elementos de alteridade a partir de um individualismo eram tão poucos. E eles eram filósofos isolados, eles trabalhavam a partir de registros meta-ontológicos, quase todos como Levinas, que nós visitamos na Hebraica em Israel, eles trabalhavam registros metafísicos, o rosto, a face, o eu. Mas como isso poderia ajudar e aprofundar a pesquisa? Novos recomeços. Cada vez que havia um recomeço desse era muito desgastante, era muito frustrante às vezes. Você trabalhar muito e descobrir que tudo que você fez só serve para um novo recomeço e não para uma caminhada. Havia esses problemas. Então, a maneira de resolver essa historicidade foi aproximar a lente, o foco para a pessoa. Cada vez mais o indivíduo. Bem, café bom. Foi na filosofia matemática que eu encontrei a resposta, não foi no estruturalismo. Certa ocasião, me chamou a atenção um jovem estudante, doutorando, que voltou ao Brasil e fez uma conferência sobre os trabalhos de Gödel, um gênio, um guri que com 30 e poucos anos escreveu um artigo para uma revista e que quase derrubou a matemática inteira com esse artigo. Não vem ao caso agora o que fala os teoremas de Gödel, são extremamente complexos e não cabe aqui. Mas foi através dele que eu pensei, esse pessoal da matemática, da filosofia matemática pode ajudar. O problema era como aprofundar historiografias sem que a minha aproximação torcesse a história. Quando eu me deparei com sistemas de intervalos abertos, eu achei, aqui está a resposta. Vou testar isso, pode me ajudar. Até aí eu fiz muitos erros, muitas coisas que agora iam alongar demais a nossa conversa aqui, eu não quero cansar, o meu propósito é ilustrar. Bem, na filosofia matemática, você pode trabalhar essas duas garrafas que estão aqui sobre a mesa sem tocar nelas. Como se faz essa mágica? Por intervalos abertos que transcendem os espaços constituídos pela garrafa. Então eu coloco assim,
O que houve desta taça de água até a outra taça de água? Eu não pontuei garrafa no meio, nem mencionei garrafa. Mas ao me falar sobre isso, a pessoa inevitavelmente falará das garrafas. Sem que eu diga o que ela está sentindo, pensando, vendo, tocando, ela é que vai me dizer isso. Foi um alívio muito grande isso. Um problema imenso na clínica estava resolvido. Eu poderia aprofundar historicidades sem correr o risco de torcer conforme o historiador. Os românticos da filosofia alemã, da história, me fizeram compreender algumas coisas importantes aqui, e o pessoal da analítica, sem dúvida, porque isso era insuficiente. Em seguida, eu precisava de mais dados, e é aí que vai surgir a noção do que vocês estudam como enraizamentos. Os enraizamentos, enfim, para chegar até os enraizamentos, foram preciso resolver problemas anteriores, ok? Eu não poderia, no início, eu achei que eu poderia fazer historicidade da pessoa no início e já enraizar, o que se constituiu num grande erro, porque eu estava enraizando sobre terreno que eu não conhecia. É como você chegar a um poço de gasolina aqui e dizer, eu vou furar o poço, e o dono diz, mas aqui embaixo tem combustível, vai explodir tudo. Ao ter a historicidade, depois dados divisórios e finalmente enraizar, eu tinha pelo menos uma boa previsão, em boa parte dos casos, de não fazer um atentado contra o ser humano, fazendo explodir coisas. Vocês sabem, na clínica chegam pessoas que dizem, o senhor pode me atender, pode me perguntar o que o senhor quiser, eu dou conta. Como é que a pessoa sabe? Como é que ela sabe que ela vai dar conta de uma dor que pode ser muito maior do que as reservas e resistências dela? Não sabe. E às vezes isso é dado por elementos de volição, de desejo de se ver livre de um sintoma, uma coisa assim. Não dá para seguir o pedido da pessoa. Bem, nessa altura, e aqueles de vocês que trabalham na clínica já sabem o que acontece. Quando a gente chega nesse âmbito da clínica, você já tem historicidade documentada, aprofundada e tudo mais, aí você vai olhar para filósofos, pensadores e pesquisadores e você sabe o que encontra, não é? Foi um dos momentos mais difíceis e penosos da pesquisa que levou à filosofia clínica. Quero dar exemplos para vocês. Acabei de citar o Ronald Lang e David Cooper, dois grandes médicos psiquiatras que fizeram um trabalho notável. Eles diziam que a esquizofrenia é uma defesa do eu, quer dizer, você enfrenta uma realidade ali fora, a realidade é maior que você, acua você fica apavorado, não dá conta. Essa fratura interna é a resposta para lidar com isso. Estou abreviando e colocando em linhas gerais, ok? O pensamento deles que é muito bonito. Eles têm uma obra chamada O Eu Dividido, que é belíssima. Bem, eu tinha a opinião desses pesquisadores, mas isso com o que eu tinha nas historicidades das pessoas correspondia de fato? Não. Muitas pessoas passaram por medos terríveis, processos dissociativos pavorosos internos e não desenvolveram nada. Ao contrário, reforçaram o núcleo rochoso denominado eu. Eles estavam falando de quem? Quando uma teoria terapêutica dizia, você tem que encontrar o problema e desenterrá-lo para que quando a pessoa tomar contato com aquilo, ela faça elaboração de discurso. Quem falou isso estava falando de quem? Eu tinha dezenas, depois eu tinha centenas de historicidades para poder contrapor ao argumento desses colegas dessas áreas, e sabia que não era assim, que para alguns poderia ser assim, num determinado contexto, numa determinada época, mas que não dava para universalizar isso para todos. Claro que fiquei feliz por ver isso e disse, nossa, eu estou diante de uma descoberta, uma coisa fantástica, eu posso socializar isso, posso ajudar pessoas. Então cada um de fato realmente é um, eu não tenho mais como fazer uma clínica generalista, etc. e tal. Se por um lado isso era libertador, por outro lado era extremamente angustiante. Uma coisa é você ter um grande mestre que te mostra o caminho e diz, vai por aqui, a trilha segue, vai embora. Não é?
Vai, a Terra Santa é logo ali, só caminhar. Isso é bom, é confortável para muita gente. Outra coisa é você descobrir que não há mais um mestre, que não há mais um tutor e que nem você mais pode ser seu próprio mestre. Que agora cada caminho terá que ser descoberto a partir das suas premissas únicas e próprias e não há outro jeito, não há mais uma clínica. A pessoa chega e diz, eu estou com depressão. O que é isso? Eu digo, eu não sei. Eu vou pesquisar para descobrir. Ué, mas como que o senhor não sabe? Tem um livro ali, ó, Tratado do Kolbe, do Kaufman, sobre depressão. Como é que o senhor não sabe? Eu digo, infelizmente, aquele livro não vai mais nos ajudar. Não tem mais como... Kaufman, não tem mais como nos ajudar. Nesses momentos de angústia, às vezes eu estava aqui por Criciúma. Então eu pegava a caminhonete, ia lá para o Morro dos Conventos, pegava um bom cobertor, dois bons tintos, e meu bom pai tinha uma boa adega. Eu ia visitar a adega, pegava uns dois bons, ficava na base de casa, do lado de um estúdiozinho de fotografia que a minha mãe tinha. E aí eu pegava uns dois bons tintos e ia lá para os rochedos do Morro dos Conventos, naquele farol lindo que vocês têm lá, e ficava a noite inteira meditando sobre o tema, sentado no capô do automóvel, tomando meu vinho e tentando caminhos, quer dizer, por onde? Está fechado aqui, está fechado ali, tentando, não tendo com quem conversar a respeito. Eu ia conversar com quem? De que maneira eu ia conversar? Essas coisas. E via o sofrimento de cada pessoa. Quer dizer, quem nos procura no consultório não está brincando, não vem ali por diletantismo, ainda que alguns hoje o façam, a maioria vem com dor. Doutor, meu casamento acabou, eu não sei se eu meto uma bala na cabeça. Doutor, minha empresa quebrou, eu vou pular do prédio. Doutor, o que está vendo com a minha vida? Meu filho está usando drogas, está destruindo toda a família, me ajude. Quem está ali está com uma dor concreta. Era a dor que eu via meu pai, meus tios tentar tirar das pessoas via cirurgia, via medicação, via atendimento médico. E esta outra dor que essas pessoas tinham era uma dor que não era tão visível. Era uma dor na alma. Numa dessas vezes eu fui a Porto Alegre, na sinagoga que tem ali na Henrique Dias, onde depois eu faria meu bar mitzvah. Entre os israelitas, quando você faz 13 anos, você é adulto, sabia? Não é 18 anos, nem 21. 13 anos você já é responsável por tudo, para o resto da sua vida. E conversando com o Rabino, ele me falou uma vez assim, olha, vou te dizer uma coisa. Era uma das vezes que eu fui para Porto Alegre, encontrei meu avô, ele disse, vamos lá conversar, bater um papo. Estava o Hazar lá, que era o Tzitrim. Disse, vamos conversar, vamos ver o que eles te falam. E ele me disse, ô Lúcio, olha, eu não te conheço, né? Tu está trabalhando numa coisa que eu não sei o que é, mas eu noto que tu tem um brilho no olho, uma coisa incrível, assim, uma intensidade. Tu acredita nisso realmente? Então, se tu acredita nisso realmente, e quer dizer, se não for adiante, se você errar, você tentou, não é? Ou acha melhor voltar, desistir, ter um consultório no hospital, ser um médico e levar uma vida confortável, que não, de conforto não tem nada, não é? Você trabalha muito também. Mas essas palavras, se você acredita de fato nisso, por que não ir para frente, não tentar? Tentei. Muitas vezes assim, é uma pena que hoje meus pais não puderam vir, mas se vocês conversassem com a minha mãe, que já é uma senhora de idade, ela diria para vocês o seguinte, muitas vezes ela me deu como um filho perdido, literal, porque ela via assim um filho que estava com um olhar perdido às vezes, barba por fazer, dias sem comer. Às vezes eu emendava noites, trabalhava, pesquisava, eu tinha uma maquininha Olivetti, que eu virava madrugadas escrevendo, datilografando, pesquisando em livros. Eu tinha uma mesa maior que essa aqui, uma delas aqui em Criciúma, maior que essa mesa, repleta de livros e apontamentos e papéis assim que caía e pesquisava muito e não me dava por vencido. Era para tombar em batalha então.
O que estava em jogo não era a minha vida. A minha vida se tornou pequenininha perto do que estava envolvido. Quem de vocês está em consultório e vê o drama do que é uma pessoa aflita, desesperada, dizendo: doutor, eu estou louca, doutor, eu vou perder a sanidade, eu vou poder trabalhar, eu vou poder cuidar dos meus filhos? Quem já viu esse tipo de dor sabe pelo que a gente está lutando. E o que custa se a gente desistir. É maior do que nós. É maior que as nossas vaidades, é maior do que as nossas pequenas aflições de alma, que se tornam poeira perto disso. A não ser que você seja feito de pedra e não se importe com o outro. Se você é feito de pedra e não se importa com o outro, então monte outra coisa. Monte uma pedreira, vá trabalhar com pedra. Até lá vai ser preciso ter sensibilidade. Bem, para onde ir? Eu já sabia que eu não podia voltar para aqueles filósofos, para aqueles colegas pensadores, para aqueles grandes pesquisadores da alma humana. Mas então, qual era a estrada? Como prosseguir? Bem, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei cartazes, ok? Cartolina. Aqui em Criciúma tinha um lugar chamado Livraria Fátima. Casa Ouro. Não tem mais Casa Ouro, tem? Existe a Casa Ouro ainda? Não tem, só Fátima. Mas tinha um lugar chamado Casa Ouro. Lá eu comprei muita cartolina. Botava a cartolina lá em cima. E aí o que eu pegava, colocava assim. Primeira cartolina, botava quais são os grandes filósofos da história da humanidade, os grandes pesquisadores que trataram dos termos do mundo. Hobbes, Marx, Hegel. Colocava lá o nome dos caras. Muitos colegas me questionam qual foi o critério que você adotou. Por exemplo, você falou em Marx. Dentro do marxismo nós temos pelo menos 200 escritores espetaculares. Por que não colocou Lukács, que era um esteta, um espetáculo do marxismo, não é? Por que não colocou? Por que Marx colocou? Porque não havia nem tempo, nem condições, sejam físicas, idade, epistemológicas ou de pesquisa, suficiente para que eu rastreasse esses autores. Então eu precisava pegar um autor a partir do qual várias escolas derivariam. Não é? Então, se eu fosse pesquisar, por exemplo, as questões do tópico 3, como vocês hoje têm, sensorial abstrato, eu não tinha como rastrear todos os empiristas. Olha, eu pegava os principais empiristas, a partir do qual as teorias empiristas se desenvolveriam. Não é? Então estava lá, David Hume, do outro lado, Descartes, o pessoal Leibniz, os grandes filósofos, a partir do qual dezenas de ramificações, mas você tem esse grande, você mais ou menos deduz as escolinhas que vêm por ali. Derivativas, umas plagiam, outras adaptam termos, aquelas coisas. E outras têm pequenas contribuições importantes. Então o que eu fazia? Bom, tinha aquele cartaz lá, imenso. Hobbes, muito bem. Historicidade de uma pessoa. Pá, essa senhora, uma enfermeira, 42 anos, tá. Bom, segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem, não é? No Leviatã. Se nós, entre nós, não tivermos regras, códigos e coisas, nós nos matamos. Para ele temos que eleger um rei, e esse rei tem que ter poder de vida ou morte sobre nós. Quando um fizer algo errado, o rei diz morto, tá liquidado. Esse era o pensamento hobbesiano. Mas isso que ele diz, que nós somos maus por natureza e nos matamos por natureza, era o que eu encontrava? Não era. Não era. Essa era uma visão de mundo de Hobbes. Okay? Quando David Hume coloca as impressões fortes, as impressões fracas, Berkeley, John Locke, quando trabalham essas questões e dizem: essa taça aqui, enquanto eu a toco, eu sinto a consistência, eu vejo a água mexer dentro dela, isso é uma impressão forte. Agora que ela está fora do meu campo de visão e de toque, eu tenho uma lembrança dela, mas essa lembrança nunca será tão forte quanto a taça em si e tudo mais. Eles estavam falando deles.
universalizando coisas pessoais. Em muitas historiografias de muitas pessoas aprofundadas eu chegava e olhava e via, não é assim. Funciona para essa pessoa e para aquelas 10 não funciona. Bem, isso que eu falo agora aqui era muito angustiante. Muito angustiante, muito difícil, porque a solidão da pesquisa, estar sozinho, trabalhando nisso, não saber para onde eu estava sabendo. Muitas vezes eu me questionava, será que eu não estou fazendo algo que depois vai prejudicar pessoas ao invés de ajudá-las? Será que não é melhor um caminho mais simples, mais fácil? Ia para outros conventos, ia para Curitiba, às vezes viajava para fora, voltava, ia para Porto Alegre, pesquisava pessoas e tudo mais. E era muito complicado, muito difícil. Então o que eu fiz? Eu removi o nome desses pesquisadores e atribuía um nome. Então lá onde estava Hobbes, Marx, filósofos que viam o mundo, eu coloquei como o mundo parece. Um tópico, que viria a ser um tópico estrutural, do grego, tópica, lugar, onde estaria englobado nessas coisas. Quer dizer, a pessoa na história dela me falasse, olha, tal coisa eu jogava lá, está aí. Vai ficar nesse lugar aí, depois eu vejo o que eu faço com isso. Quando era um dado subjetivista, eu removi os filósofos da intimidade humana, da subjetividade, Emerson, aqueles outros que falavam do que acha de si mesmo. Porque eles me explicavam 2 pessoas e deixavam 10 de fora. Não servia. Como fazer uma filosofia desse modo? Então o que eu fiz, botei o que acha de si mesmo. Na época, eu não tinha ideia do crescimento do que seria a filosofia clínica. Se eu soubesse, provavelmente eu teria colocado nomes mais acadêmicos e pomposos, ok? A hermenêutica estrutural interna, ao invés do tópico 2, o que acha de si mesmo. Nomes que a academia iam dizer, pô, que bacana, os caras têm... Não sabia, coloquei os nomes mais singelos. Sensorial para os elementos da corporeidade somáticos e abstratos para os elementos conceituais, sabendo que a nossa época ainda não diluía bem essa questão e havia, como há ainda hoje na filosofia da mente, vocês sabem, grandes polêmicas sobre essas coisas e tudo mais, emoções, prejuízos, buscas e tudo mais. O problema é que quanto mais cartazes desses eu colocava com essas frases, mais coisas surgiam. Eu estava analisando uma história de uma pessoa e disse, isso aqui que eu estou vendo não tem nenhum dos meus 20 cartazes, vou abrir mais um. Axiologia, valores, está aí. Pá, tudo que me surgir de valores, eu jogo nesse cartaz. Eu já estava com dezenas e dezenas e não acabava nunca. Então, cansado disso, um dia eu fiz uma síntese. Eu disse, eu vou pegar isso aqui tudo e vou formatar esses tópicos que são dezenas e dezenas e não acabam jamais. Vou colocar num grupo de 30 ou 40 e então vou deixá-los abertos. Quer dizer, quando surgir uma manifestação qualquer, como as letras de um abecedário, esses tópicos vão conversar. É por isso que às vezes nós encontramos manifestações na clínica que são derivativas. É uma associação entre o tópico 1, como o mundo parece, emoções, tópico 4, prejuízos, 5, pronto. Mas é uma coisa que nem nome mais tem. Porque isso vai derivar e se associar ao infinito. Ainda assim não era o bastante. A alma humana é muito extensa, ela é muito ampla. Achar que nós podemos aprender tudo que há num ser humano, abarcar, explicar, colocar numa linguagem antibiótica é um contrassenso, um absurdo. Claro que não dá. Por isso foi deixado um espaço, dados da matemática simbólica, o tópico 29, como um tópico aberto. Seres humanos de um futuro terão tópicos que hoje provavelmente nós não temos, assim como temos tópicos que o homem da caverna não tinha. É natural. E seria uma pretensão se eu fechasse a estrutura do pensamento e dissesse está resolvido. Seria um absurdo. Bem, mas a grande evolução final nessa etapa se deu quando eu comecei a conversar esses cartazes. Aí finalmente a
aquilo que havia para ser e que era a grande... Foi um dos momentos melhores em toda a minha vida, de grande alívio, de olhar e dizer, valeu, todo esse sofrimento valeu, toda essa penúria valeu. Imaginem, não é? A vida pessoal sacrificada, vida familiar nem se fala e tudo mais, vida de trabalho, estava tudo ali. Não era uma pesquisa de uma... Quando eu comecei a conversar os tópicos, lá onde estava, como o mundo parece, com o que acha de si mesmo, aí as coisas começaram rapidamente a clarear. Sabe, rapidamente, assim, eu comecei a ver, puxa vida, essa pessoa tem choques formidáveis entre o que ela pensa dela e o mundo dos homens. Essa outra aqui tem emoções muito fortes que batem contra a fé dela. A fé diz uma coisa e as emoções diz outra, prejuízos contra emoções. Olha as buscas dessa pessoa, e aqui as buscas morrem, nossa, que coisa interessante, e como deriva, e como retorna e tal. E comecei a tomar fluência, claro. A pessoa senta comigo, ela conversa 10 minutos de qualquer coisa, eu já faço essas relações todas hoje automático, não preciso nem muito tempo para saber o que está se passando. Mas na época não, na época era bem didático, e eu peguei o dado semiótico escrito, porque muitas vezes eu trabalhava, às vezes eram 3, 4 da manhã, as ideias já não batiam direito, eu já estava alucinando coisas, eu disse, não, eu tenho que escrever, senão eu vou começar a inventar coisa aqui, e às vezes dormia, era uma coisa muito interessante. Quando tudo isso estava pronto, e pronto é uma palavra temporária, pronto para aquela época, que eu já podia me aproximar, já podia ver o que estava se passando, ajudar pessoas, entrou a questão do que fazer agora, não é? Eu não tinha mais nenhuma dúvida. Às vezes eu ia num simpósio, fui no Rio de Janeiro a um simpósio de terapia, no qual os caras falaram umas coisas, o ser humano quer isso, o que as pessoas são é assim, e eu ficava por dentro, eu sentei lá no fundo, eu ficava ouvindo aquilo e dizendo, eu estou vacinado, acabou a angústia, acabou a ansiedade, eu já sei que não é isso que eles estão falando, eu estou tranquilo, eu estou seguro da minha verdade. Não sei como eu vou fazer agora para passar isso para frente, mas eu já sei que não é mais assim, como eles estão dizendo. Estou convicto, estou em paz. Foi uma retomada, foi uma volta para casa existencial, foi um período muito bacana. Pude voltar a namorar, pude voltar a fazer coisas de um jovem, pude respirar, pude me encontrar. Eu estava muito esquisito comigo, estava fora do meu eixo. Pessoas próximas me diziam, você parece que não está bem. Como eu podia estar bem, não é? Com todo esse peso, esse fardo, era muito difícil tudo. Então, comecei a trabalhar no que mais tarde viriam a ser os procedimentos clínicos ou submodos. O nome submodos são modos, maneiras, que estão subordinadas à estrutura do pensamento. Quer dizer, aquilo que está na pessoa, o seu modo de ser, de fazer, de agir, é a partir daí que eu vou criar os fármacos existenciais. Eles não são a priorísticos, eles não vêm antes de você. Está com depressão, grita, berra, bate, quebra, que você vai ficar melhor. Isso é um absurdo. Alguns pioram. Não é? Eu tenho que fazer um procedimento clínico, uma medicação para você. Pode servir para um outro, às vezes serve, inclusive, mas é impróprio. Nessa época, eu recebi de presente da minha família, em Porto Alegre, onde hoje é o Instituto Pachter, e devo muito aos meus irmãos, ao Bruno, Túlio, pai, minha mãe, devo muito aos meus irmãos, que me apoiaram muito, incondicionalmente, nos momentos mais difíceis dessa jornada, de várias formas, financeiramente, afetivamente. Era um porto seguro para quando desabava tudo isso. Os valores familiares, o trabalho. Meu pai é um homem que acredita em trabalho, sempre ensinou isso para os filhos, né? E sempre nos ensinou isso. Eu vou deixar para vocês, a melhor herança é isso, é trabalho. Inteligência, sensibilidade, vocês vão fazer a vida de vocês. E era o testemunho dele, e nós pegamos isso, eu peguei muito forte isso.
e me valeu muito para os momentos piores que eu viria a passar e que eram sempre, não é? Nunca houve na história da filosofia clínica assim um mês, uma semana que eu pudesse dizer, bom, agora eu posso ficar completamente em paz que essa semana não vai acontecer nada. Nunca houve isso. Não há agora também, não vai haver, é parte da minha história, da minha estrada. Naquela época, então, sabendo de tudo isso, imaginem receber Michele, que vinha da PUC, do seu mestrado em Platão, os colegas que vinham da FAFINC, os professores, e passar agora isso para eles. Primeiro, que eu nunca tinha dado aula na minha vida, não sabia. O que eu aprendi em clínica, aprendi em hospital, aprendi atendendo pessoas. Como é que eu ia ensinar para eles que eram professores? Isso tudo. Era um drama, eles ficavam assim, Lúcio, isso tudo é tão lindo, mas você não tem método, você não tem didática, você não sabe dar uma aula. Quer dizer, me ensinem? Ué, se eu não sei, quero aprender, não estou dizendo que eu sei, estou querendo passar isso para vocês. E preocupações de toda ordem. Um dizia, como é que eu vou tirar dinheiro disso? Como é que eu vou ganhar a vida disso? Eu dizia, monta uma sapataria, você vai ganhar mais do que isso. Isso aqui provavelmente não vai te dar dinheiro. Vai te dar conhecimento, profundidade, é outra coisa que eu estou te oferecendo, não um negócio. Muitos problemas, aos poucos a filosofia clínica foi crescendo, os maiores críticos que havia na época, incrível, depois começaram a frequentar aulas. Teve um que se tornou famoso porque não podia se aproximar ninguém da imprensa, que ele ia lá na frente correndo, e qualquer revista, semanário, qualquer coisa que aproximasse, ele ia na frente difamar, dizer que a gente não sabia o que estava fazendo, grupo de levianos, como se a crítica dele não fosse assim. Mas o que habitava e a certeza do que eu estava fazendo era muito maior do que qualquer coisa. Bem, dali para frente o que aconteceu é o sonho que eu partilho com vocês. Fui a São Paulo depois de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo sobre o meu trabalho, e lá estava a Mônica Yubi. Quando eu deixei a cidade de São Paulo, eu perguntei para os alunos, eram 20 e poucos alunos, que eu tinha que deixar alguém no meu lugar. Perguntei qual é o critério que vocês querem. Eles disseram uma prova escrita. Eu disse, mas eu não posso corrigir, vocês não vão acreditar na minha isenção. Aí pedi para o professor, que hoje é titular lá em Roraima, Paulo Sérgio, corrigiu. Naquela ocasião a Mônica tirou 9,90 e tantos, foi a nota mais alta, e ninguém questionou. Os colegas já conheciam o trabalho da Mônica na época, que era professora em Santos. Ela assumiu a cátedra e dali para frente montou um trabalho, não é? A Mônica hoje é citada fora do Brasil pelo trabalho dela e tudo, assim como outros colegas. E aí comecei a percorrer o Brasil. Cada dia uma cidade, norte a sul. Me convidavam para ir a Rondônia, eu ia, Manaus, não tinha onde eu pudesse mostrar, trabalhar com pessoas, mostrar o que é filosofia clínica, como ela funciona, eu ia. Não havia sábado, domingo, feriado, nada. Não tinha, era sempre trabalhando. Às vezes 2 cidades, 3 num dia, ônibus. Como eu podia, eu levava isso. Palestras, workshops, faculdades. Foram muitos anos, foram 15 anos assim. Em tudo isso, muitas vezes, como eu disse para vocês, não é uma história daquelas bonitas, porque muitas vezes eu estava assim, às vezes 2, 3 dias sem dormir, 2 dias sem me alimentar, estava muito chateado, triste, para baixo, e pensava, o que está vendo comigo, não é? Uma vez eu estava em Goiânia esperando o professor de Anápolis me buscar, ele disse, quando foi a última vez que o senhor dormiu e se alimentou? Eu disse, não, tá aí, é isso que eu estou. Ele disse, eu que vou dar aula. Era o professor Wilson Barbosa. Ele disse, eu que vou dar aula, você vai descansar. Vai para um hotel em Anápolis, eu dou aula no seu lugar. E aos poucos, isso foi melhorando à medida que os centros começaram a ser habitados por professores titulares, não é?
Hoje eu vou a Cuiabá, tem o professor Arildo Marconato, que é titular na Faculdade Católica. Não é? Eu vou a Goiânia, o professor Ilgoia, é uma sumidade, é uma referência internacional em filosofia clínica. Aliás, foi um dos professores que o colegiado da Espanha aprovou como palestrante na Universidade de Sevilha, agora em novembro. Ele vai falar sobre a escuta, o método na filosofia clínica da escuta. A professora Mônica Ayub dispensa qualquer apresentação, mas muitos outros pelo Brasil começaram a surgir. Eu vou a Curitiba hoje, tem o professor Darcy Nichetti, que tem uma estatura filosófica imensa, o professor Everson, não é? Em vários lugares do Brasil, esses professores, a professora Valdirene, a professora Ruth assumiram Teresina, a professora Rose Pedrosa reescreveu os cadernos. Vocês têm que ver a beleza do que ela fez. É um show de didática, de ensino, de como ela organizou os cadernos lá no Ceará. Aqui em Criciúma, um nome que começa a se destacar no país inteiro, que é o professor Rosemiro. Foi um aluno da minha primeira turma aqui, que é um destaque em clínica, e outros junto com ele começam a se destacar no Brasil inteiro. Minha equipe em Porto Alegre, então, não dá nem para... Não é? A professora Marisa Niederauer, que está comigo há todos esses anos, desde o princípio, trabalhando clínica. A gente senta às vezes para conversar, eu tenho minhas clínicas, as dela, a gente conversa e tudo. Com o crescimento da filosofia clínica, eu me deparei com problemas muito sérios, muito graves. Problemas naturais de crescimento, ok? Problemas ligados a poder, problemas ligados à ambição, à vaidade e série de coisas. Desde o início, isso não me era estranho e eu sabia que essas coisas são inevitáveis. É parte de um trânsito autogênico horizontal da nossa época, não há nada demais nisso. É um testemunho do que somos, ok? Quando eu comecei em Porto Alegre, eu reuni aqueles colegas e disse: o que vocês querem? Como é que vocês querem organizar? E eles me disseram: certificado A, certificado B, aquelas coisas todas que vocês estão acostumados. Mas eu não criei a filosofia clínica para mim. Ela foi criada para vocês, para a humanidade. E por isso, primeiro eu consultei minha esposa, cheguei em casa, sentei com ela, Daide, isso tem 8 anos. Eu não acho que a gente tem que viver da filosofia clínica no sentido de eu cobrar royalties dos meus próprios alunos, de quando um centro abrir ter que me passar uma percentagem, isso vai me matar. E ela disse: então o que tu queres fazer? Tu tem que fazer agora, não é? Não vai... Eu disse: eu sei, tem que ser agora. Então aí consultei Bruno, Túlio, falei com meus pais e disse qual era o meu projeto, que eu precisava doar os direitos autorais sobre a minha obra, desde os livros, programas de rádio, todo o procedimento teórico e prático da filosofia clínica. E foi o que eu fiz, não é? Fiz isso há alguns anos e para mim foi muito bom. Foi a minha liberdade existencial, porque isso pertence a nós, não pode ser fruto de... Como isso nunca havia sido feito antes, nunca um pesquisador fez algo assim, eu sabia dos problemas naturais que isso acarretaria. Ok? Mas é muito importante que cada um de nós tenha a visão filosófico-clínica nas nossas vidas. Nós somos os testemunhos daquilo que fazemos. Nós erramos, cada um de nós, das suas cabeçadas, tropeços, é natural, isso é vida. Isso não nos descredencia se utilizarmos esses elementos para crescer, para ir além das coisas. A filosofia clínica é muito importante nesse momento que vocês olhem as outras escolas que existem no mundo hoje. A escola cognitivo-comportamental, que é muito forte, não é? As escolas analíticas, que são muito fortes, a psicologia, que deriva fortemente para uma psicoterapia breve. É importante que a gente converse com essas escolas, para que a gente tenha parâmetros também do que estamos fazendo, para onde estamos andando.
o horizonte que vem aí da filosofia clínica, ele é tão imenso, ele é tão vasto. A filosofia clínica agora, em breve, ela terá a filosofia clínica, olha só, aqui nas instituições, nas empresas, como estamos tendo aqui em Criciúma, filosofia clínica na pedagogia, o grupo, hoje eu passo pelo Brasil, chego lá numa cidade, eu vou a Nápoles, lá o grupo da filosofia clínica é fortemente católico. Não é? O bispo da cidade, Dom Manuel Pestana, que foi quem abriu as portas para a filosofia clínica lá, fez 2 vezes o curso. Lá é um centro tomista poderoso. Lá a filosofia clínica tem uma forte identidade católica. E agora um grupo poderoso de evangélicos, pastores, se aproximou fortemente também dela. Eu vou visitar o grupo da Mônica, do César, lá em São Paulo, fortemente centrado em filosofia da mente, que é um outro pensamento dentro da filosofia clínica. Cada lugar está tendo suas referências, sua identidade, e isso vai pulverizar muito mais. Com esses trabalhos que estamos levando para o exterior, em breve teremos filosofia clínica na Grécia, teor fortemente ontológico. Vai ter uma conversa muito difícil com a filosofia clínica alemã, que por sua vez então terá uma dificuldade imensa com a filosofia clínica analítica inglesa. Vamos se conversar. Nós teremos muitas escolas dissidentes dentro da filosofia clínica. Isso é natural. Isso é a coisa mais natural do mundo. Faz parte do nosso crescimento compreender, acolher, aceitar. Cada uma dessas denominações, a filosofia clínica, quando nós fomos a Israel, vocês viram, lá ela será fortemente pautada na alteridade em Levinas. Não vai entrar filosofia clínica em Israel sem passar por Buber e Levinas. Não tem jeito. Em cada lugar ela vai adquirir uma identidade própria e compete a nós acolher, compreender e procurar respeitar essas coisas, tanto quanto vocês querem ser respeitados nas coisas que vocês fazem. O meu papel em tudo isso, com vocês, enquanto eu puder trabalhar, enquanto a idade chega, a vida pesa e tudo mais, e há muitos problemas e muitas questões, mas enquanto eu puder prosseguir trabalhando e abrindo novos elementos, eu vou fazer isso. Não é? Há alguns anos, eu finalmente, depois de conversar com muitos colegas, decidi abrir os conteúdos das autogenias. Não é? Houve muitas restrições, muitas críticas, muitas pessoas dizendo para eu não fazer isso, tal. Mas foi tudo bem. Nós abrimos um fórum privilegiado, que são as semanas de estudos. São 50 colegas numa imersão de 8, 10 dias trabalhando em 3 turnos. Depois disso, agora que os colegas já estão chegando lá, eu posso abrir os trabalhos que eu iniciei há 8, 9 anos, que são as sinonímias, que são as pós-autogenias. E à medida agora que vocês vão compreendendo as sinonímias, como elas funcionam, eu já posso terminar as pesquisas que eu estou fazendo no que vem depois delas, para em breve poder abrir também para vocês. Não é? A filosofia clínica não terminou, é óbvio que não terminou. Nós temos um básico referencial. Hoje, depois de toda essa trajetória, depois de toda essa jornada, eu sinto assim, primeiro, um sentimento que eu tenho muito direto dentro de mim, que é agradecimento, é gratidão. Sou grato a cada um de vocês, a cada pessoa que eu pude atender, as vezes que eu falhei, certas coisas assim, certos erros existenciais muito sérios que cometi tentando acertar. Por exemplo, quando eu achava que pessoas que têm esquizofrenia, que têm psicose, eu poderia utilizar certas ferramentas e via historicidade ajudá-las a retornar ao mundo que nós consideramos mundo normal. E isso não existe. Não existe. Quer dizer, cada um tem seu mundo, suas coisas, e algumas daquelas pessoas não querem nossa ajuda.
fato de irmos até lá é uma intromissão ao mundo delas. E eu achava que poderia trabalhar certas coisas e hoje sei que não. Que ao contrário, que certas estruturas de pensamento elas se formam para a dissociação, para a dissolução. Recentemente em Goiânia, no hospital psiquiátrico, havia 15, 20 psiquiatras e psicólogos que vivem direto com essas pessoas. E eu tive a oportunidade de me desculpar e de mostrar outros caminhos de lidar com isso. Muito mais avançados, muito melhores, muito mais aprofundados que hoje eu tenho. Que na época, com 20 e poucos anos, eu não sabia. Errava tentando acertar, tentando ajudar pessoas. Mas sinto gratidão a cada um de vocês, a essas pessoas todas que pelo caminho pude ajudar. A jornada prossegue. Temos agora uma associação nacional criada pelos filósofos clínicos. Isso vai se desdobrar em muitos campos, isso vai muito longe. O que vem por aí é muito grande. E espero que nós tenhamos a honra, que tenhamos dignidade, que tenhamos humanidade para prosseguir nesse caminho. Tudo isso será cobrado. Muitos vão tombar, muitos vão se perder, é assim mesmo, a vida é isso. Nós teremos grandes baixas, nós teremos muito sofrimento, muitas alegrias, mas lembrem o foco de por que nós estamos trabalhando. É uma época de grandes contrastes que vivemos. Contrastes autogênicos pesados, ventanias. Nós estamos numa época de turbulência, de trânsito. É muito importante que a gente persista, que lute esse combate. Ok? Lembrem do Bob Marley quando foi machucado seriamente, não é? Que os médicos disseram, você vai ficar em casa em repouso. Ele disse, de jeito nenhum. Por que eu vou ficar em repouso? O cara que me baleou, como muitos outros, estão por aí, ó, soltos. Eu não posso ficar parado, eu também tenho que fazer minha parte do outro lado, em prol de uma humanidade. Eu acho que essa é uma lição muito importante para nós. Agradeço pelo privilégio, a oportunidade que o professor Rosemir e a equipe do Instituto Sul Catarinense me deu de partilhar com vocês essa história. Ela é breve. Num futuro próximo, num livro que eu estou preparando, eu quero colocar em detalhes cada elemento desse que eu falei para vocês, com tudo, com todas as formalidades. E agora, então eu abro para as questões, considerações e perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigado.